Uau! Uau! Uma bomba! A história de hoje foi criada em conjunto com todo mundo que estava em uma live que eu fiz lá no Instagram. As pessoas que participaram mais da live estão aqui, ó, na descrição. O nome delas está aqui na descrição. Se você quiser se divertir, criar a história junto comigo, e me segue lá no Instagram, que eu tô fazendo live por enquanto toda sexta-feira às 18 horas. Eu tô fazendo essas lives, esse tipo de vídeo, pra gente esquecer um pouco desse momento tenso que a gente tá vivendo. E é claro que se eu conseguir fazer o seu dia um pouco mais feliz, pra mim já tá valendo. Ah, quando acabar essa história, fica ligado que você pode clicar para assistir um final alternativo que envolve tiro, porrada e bomba. Tá muito divertido, eu gostei muito de gravar esse final alternativo também, tá? Mas para você entender esse final alternativo, você tem que conhecer a história. Então, vamos começar? O título dessa história é O Relógio de Ternóbio. Ternóbio é um rapaz de 20 anos que gosta de dançar, de cantar, gosta de jogar videogame, gosta de fazer contas na praia e gosta de dar mortal pra frente e pra trás. Foi o que a galera falou, hein? Ternóbio odeia rato, feijão, aranha, peixe e odeia andar de ônibus. Ele odeia muito porque ele foi assaltado 2 vezes no mesmo ônibus e só tinha ele como passageiro. Um ladrão subiu, assaltou ele, desceu. Aí mais à frente, no outro ponto de ônibus, entrou um outro ladrão, assaltou o que restava do Ternóbio e desceu no outro ponto. Ternóbio criou um ódio, um trauma mortal por ônibus. Mas até agora ele não conseguiu nenhum emprego. E isso deixa muito agoniado porque ele mora junto com seu avô Walter, que o ama bastante e cuidou de Ternóbio desde que Ternóbio era pequenininho, quando seus pais faleceram em um acidente de carro que envolvia um ônibus. Walter é um senhor aposentado que paga as contas com dificuldade, por isso Ternóbio quer ajudá-lo. No dia da formatura de Ternóbio, Walter deu seu relógio calculadora para seu neto, pois ele estava cursando matemática e um dia ele iria trabalhar com o que ele mais amava: números. Ternóbio usava esse relógio para cima e para baixo e passava o dia inteiro procurando emprego, mas sem sucesso. Um dia Ternóbio estava andando na rua e uma senhora com uma garrafa de água na mão vinha em sua direção. Ela olhou para Ternóbio e abriu um sorriso. Ela olhou para o pulso de Ternóbio e a sua expressão virou ódio. Ela quebrou a garrafa de vidro no chão, pegou um caco e apontou para a garganta de Ternóbio. Pegou seu relógio e saiu correndo. Ternóbio ficou muito assustado, paralisado com o que tinha acontecido. Uma senhora o roubou. Roubou o relógio que foi presente do seu avô. Logo, ele foi pra polícia fazer um BO. Mas nada adiantou, porque a polícia não fez nada. Então o rapaz, que estava desesperado, voltou pra cena do crime, ficou no exato lugar onde ele foi assaltado. E aí ele começou a passar a cena do crime várias vezes por sua cabeça. E ele lembrou nitidamente o exato momento em que a senhora roubou o relógio e correu e dobrou a esquina. Ternóbio, ao saber o número de passos, a distância que ele tinha até a esquina e quanto tempo a senhora levou dele até dobrar a esquina, Ternóbio calculou a possível localização da senhora. Então Ternóbio começou a correr desesperadamente. Ele correu desesperado, pois ele sabia que ele tinha perdido tempo na delegacia. Então ele correu bastante, dobrou a esquina, correu. E mais adiante, quando ele estava cansado, ele avistou a senhora do outro lado da rua, subindo em um ônibus. Desesperado, ele correu pra frente do ônibus, ficou na frente parando assim pro ônibus não andar. O motorista ficou puto. Ah, não! O cara na minha frente interrompendo meu trabalho? Não, eu vou passar por cima. Ternóbio ficou em choque, o ônibus estava vindo na sua direção. Então ele saiu da frente, pois ele tinha lembrado que seus pais tinham morrido em um acidente que envolvia um ônibus. E também tinha lembrado que ele foi assaltado 2 vezes no mesmo ônibus. Ternóbio começou a chorar, sentou na calçada chorando, desesperado, pois ele tinha perdido o relógio que o avô dele deu para ele. Mas um ônibus da mesma linha 747, que era o mesmo ônibus que a senhora tinha subido, chegou e parou na frente de Ternóbio. Ternóbio ficou nervoso, ele não sabia o que fazer, mas então ele criou coragem e subiu no ônibus. Então quando subiu no ônibus, ele começou a criar um certo pânico, ele começou a ter a visão tonta e não entender nada. E aí então ele começou a contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele contou até 5, pois os números o acalmavam.
Quando o Ternóbio se acalmou, ele olhou para o itinerário do ônibus e começou a calcular a probabilidade da localização da senhora. Chovia muito no caminho. Ternóbio pegou o celular, ligou para o seu avô e contou a história. E aí, de repente, o telefone desligou. Devia ser problema no sinal. Ternóbio calculou pela rota do ônibus que a senhora poderia descer no ponto 34, que era próximo a uma casa de repouso. Ternóbio desceu, chegou até a casa de repouso e lá ele encontrou a senhora. Viu ela mais à frente. Quando ele foi falar com ela, algo segurou seu ombro. Ele olhou e era seu avô Walter, que estava aos prantos. Walter vai à direção à senhora, a cumprimenta, ela sorri e os dois começam a dançar. Ternóbio não entende nada, fica olhando o seu avô dançando com aquela senhora. Não entende nada. Walter então, malandrosamente, retira o relógio da mão da senhora, guarda em seu bolso, se despede e vai em direção a Ternóbio. Walter fica de frente para Ternóbio, entrega o relógio para ele e diz que aquela senhora é Marlene, a avó que Ternóbio nunca conheceu. Marlene foi o amor da vida de Walter, eles se conheceram no colégio, casaram e tiveram uma filha, que foi a mãe de Ternóbio. Mas muito antes de Ternóbio nascer, Marlene começou a ter sintomas de Alzheimer, começou a esquecer várias coisas, inclusive esquecer os membros da família. Esqueceu sua filha e esqueceu Walter. Então eles a deixaram nessa casa de repouso. Walter e a filha sempre a visitavam. A filha casou, teve Ternóbio, infelizmente faleceu no acidente. E aí Walter deixou de visitá-la por muito tempo, pois estava cuidando de Ternóbio. Mas depois que Ternóbio cresceu mais um pouco, Walter continuou a visitá-la e ela ainda não lembrava. Ela tinha alguns lapsos de memória e lembrava algumas coisas. Perguntava da filha, lembrava algumas coisas de Walter, mas logo em seguida esquecia tudo de novo. Logo em seguida, Lúcia, que era a enfermeira da casa de repouso, chegou cansada e foi falar com Ternóbio. Oi, desculpe interromper. Eu fiquei nervosa porque eu vi a senhora Marlene saindo da casa de repouso. Eu a segui, eu vi assaltando, colocando a garrafa de vidro na sua garganta. E aí eu fiquei preocupada, pois ela poderia cometer um assassinato. Eu a perdi de vista, mas eu o segui. E aí eu fui atrás de você, eu vi que você foi na delegacia, eu não queria que você a acusasse e desse um problema com ela. Meu Deus, ia dar problema pra mim, ia dar problema pra casa de repouso. Mas então eu vi que você voltou pra cena do assalto, eu segui você parou no ônibus, eu achei bem louco, sabe? Aí você subiu no ônibus, eu subi também, aí você parou aqui na casa de repouso, eu fiquei desesperada, aí você achou a senhora Marlene, eu fiquei, meu Deus, como assim? Aí eu falei, meu Deus, que rapaz inteligente, né? Então Ternóbio falou, obrigado, eu só queria achar o relógio do meu avô. Mas nossa, como é que você fez isso? O padrão dos números está presente em toda a nossa vida, foi assim que eu achei. Uau! E eu achava que eu era a única que gostava de números. Talvez o seu talento com números possa ser útil aqui. O quê? Você está me oferecendo um trabalho? Talvez eu possa criar um sistema onde a gente pode saber a localização de todos os idosos e a melhor forma de ajudá-los. Ótimo! Eu vou falar com a dona, mas considere já empregado. Que legal! Mas qual é o seu nome? Lúcia. E o seu? Ternóbio. Uau! Seu nome vem do nióbio, um elemento químico de número atômico 41, de massa atômica de 92,9. Uau! Você também gosta de números? Sim! E de química também. Química e matemática estão presentes no meu coração. E que tal fazermos 1 mais 1 igual a 2? Os dois riram muito e assim Ternóbio conseguiu achar seu relógio, um emprego e um grande amor. Fim da história. Se você quiser ver o final alternativo, é só clicar no vídeo da tela, ou no card, ou no link da descrição, tá? Aproveita, deixa seu gostei e deixa um comentário nesse vídeo aqui, que como vocês sabem, ajuda bastante no engajamento desse vídeo aqui, que outras pessoas podem assistir esse vídeo e eu ficar feliz. Aproveita, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Tchau!